Amém. Essa iluminação aí é importante. Uma lâmpadazinha em cima da minha cabeça aqui. Estava brincando aqui outro dia, porque falar que ela está no lugar errado, que ela tinha que estar centralizada. Eu falei, não, ela está no lugar iluminado, pô. Tá certinho. Aí você está bem posicionado aí, tá? Tá bonito. Só o Edson que está de câmera fechada, né? Não, se você acredita, é bom. Se não acredita, não funciona. Né? Parabéns, Edson, pelo livro Humanadamente. Humanamente. Obrigado. Não, Humanadamente é porque agora ele tem que vender em manada o livro, entendeu? Ah, sim, mas o título é bem sugestivo, viu? Humanamente. Você sabe por que fala a mente? Sabe por que mente tem o nome de mente? Que as pessoas mentem. Ela mente. É. Eu aprendi isso com um professor meu, que a mente mente, entendeu? Ela fica aqui o tempo todo, blá, 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 mas está escondendo alguma coisa, blá, blá. E a gente acredita nas mentiras dela. É. Mas eu já aprendi a não acreditar mais. Fala, Leopoldo, você ia falar. Eu senti aqui, eu li que você quer falar. Não, eu estou só pensando aqui. Estou pensando. A mente mente. A mente mente, olha. Fala sobre isso no Manada. De 1 a 11 de dezembro, o bicho vai pegar, hein? Edson, você tem que estar no Manada, Edson. Tô junto. De 1 a 11 de dezembro. O Orivelto já participou, já. É um curso extremamente diferenciado na parte de vendas aí. Humanamente. Então, vamos lá, vamos trocando uma figura aqui, né, Fábio? Já vou colocar aí um tema que eu trouxe para a gente poder debater um pouco. E vamos. O tempo é precioso e nós temos que aproveitar ao máximo. Opa, o Luiz Gustavo Lintz está chegando aí. Deixa eu dar um... Por exemplo, é aquilo que eu falei do Luiz. Olha lá, ó, por falar nele, olha lá, ó, não morre mais, ó. Acabei de falar nele, olha ele aí, ó. Isso aí é uma crença, hein? Aí, ó. Bom dia, Luiz. Bom dia. Esse negócio não morre mais, é uma crença, hein? É. Na verdade, ele não estava falando de você, tá? Pode ficar tranquilo, em paz. Não, mas falem mal ou falem bem, mas falem de mim. Legal, vamos lá. Então, eu trouxe um tema aqui para a gente poder debater um pouquinho, fazer um bate-papo, um bate-bola nosso. E, ao mesmo tempo, eu vou trazer 2 exemplos para a gente poder refletir um pouco sobre como que nós vamos nos preparar. Claro, nós já estamos preparando, né? Mas o como nós vamos ficar muito mais atentos com relação a como nos diferenciarmos na mensagem para o nosso nicho de mercado, entendeu? O que nós vamos fazer para nos diferenciar na mensagem para o nosso nicho de mercado? Por que eu estou falando isso? Porque, diante desse momento que nós estamos passando aí, a concorrência aumentou. Eu sempre trago um exemplo assim, aquele professor de inglês que estava lá na sala de aula física, agora ele está buscando ir para a área digital, e aí é mais um profissional que está ali buscando competir e trazer uma mensagem de uma forma diferenciada. Então, nós vamos discorrer aí um bate-papo de o que nós devemos fazer e o que nós pretendemos, na verdade, fazer para diferenciar nesse levar da mensagem para o nosso público-alvo, para o nosso nicho. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui 2 exemplos. Eu acredito que um exemplo foi justamente
um vídeo que não sei se foi o Mário Delgastro que colocou sobre a Uber, não sei se todo mundo viu esse vídeo. Não? Eu vi, é sensacional. Então, vamos colocar novamente, vamos dar oportunidade. Você entendeu? Então, em si, o tema hoje nós vamos falar sobre realmente o quanto nós estamos sendo e o quanto nós devemos ser inovadores, criativos, para nos diferenciarmos da maioria. Porque se não tiver uma diferenciação, está sendo muito mais do mesmo, entendeu? Então, é algo que realmente a gente... Então, o Fábio, não sei se ele assistiu esse vídeo. Deixa eu colocar aqui e compartilhar com vocês. Só um minutinho. Mais de 50%. Estão ouvindo? Sim. Sim. Ah, né? Agora parou. Espera aí, eu vou soltar novamente. Aumenta a tela para ficar no... É aqui mesmo? Acho que é aqui, É né? na... Ah, não, aqui. Não, é que você tá no WhatsApp e você não vai conseguir. Agora deu. Tá, então vamos lá. Dos motoristas brasileiros. Mais de 50% dos motoristas brasileiros admitem usar celular ao dirigir. Muitos ainda acreditam que não é um ato inconsequente e tapam os ouvidos para campanhas de conscientização. Então, como a Uber poderia chamar a atenção do país e promover ruas mais seguras para seus motoristas e passageiros? Bom, aqui é Brasil, né? Para promover o Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito, a Uber fez uma parceria com o Atlético Paranaense. E sem revelar nada para os companheiros de equipe, o goleiro Santos concordou em literalmente levar o problema para o campo. Quando a partida estava prestes a começar, o jogador responsável pela segurança da equipe surpreendeu a todos, enlouquecendo torcedores e a mídia. Gente, esse cara ficou louco. É um ato até irresponsável. Absolutamente descabida. Tem torcedora que tá indignada. A cena tomou conta da internet durante o jogo, virou meme nas redes sociais e dominou as mesas redondas de esportes da noite. Com 2h30 de discussão no ar, atravessou as principais notícias. Se tornou destaque no Fantástico. Ah, tá mexendo no celular. E logo se espalhou pelo mundo. Em meio a tantas especulações, o país inteiro queria respostas. Olha, vai ficar muito chato se o goleiro não vier a público explicar essa situação. Ficaria indignado também com a atitude de levar o celular para o campo. E essa indignação minha é em relação também ao celular no carro. Na coletiva de imprensa, revelamos que tudo era uma campanha da Uber e apresentamos um vídeo sobre os perigos do celular no trânsito, explodindo mais uma rodada de repercussão na mídia. Ao trazer o celular para o futebol, nós lembramos as pessoas de um problema muito mais sério. Ele ali poderia levar um gol. Você pode perder a vida. Ele tava pedindo um Uber depois para sair no final. Realmente foi uma criatividade muito grande, né, dessa empresa criar essa forma de comunicar e passar essa mensagem. E é sobre esse tema de hoje, né, o quanto nós devemos ser criativos para levar essa mensagem. Tem um outro exemplo, mas eu vou colocar mais no meio da nossa reunião, que aí tem a ver com a área que eu trabalho também, sobre as terapias, e o quanto cada um de nós temos que inovar na criatividade de como levar essa mensagem diferenciada para poder atingir o nosso público-alvo, né? E realmente não é algo tão fácil. Aqui, por exemplo, uma empresa como a Uber, provavelmente tem uma equipe que senta numa mesa dessa, o cara é pago só para ter a criatividade, e é apresentado ali na mesa a melhor ideia
a ideia mais criativa vai ser eleita e vai ser colocada em prática, né? Mas no nosso caso, nós somos únicos e exclusivos. Como que nós vamos fazer para reinventar essa nova forma de levar essa mensagem diferenciada para poder atingir o nosso público? Rapidamente, eu já falando aqui no meu caso, quando você fala em fazer terapia, peraí, passar com o psicólogo, peraí, ninguém quer fazer terapia. Terapia, na grande maioria na mente das pessoas, só precisa de terapia quem está louco e está com problemas, e aí? Então, qual é a forma que nós temos que inventar de contornar isso e chegar à conclusão que nós temos que vender o que o cliente quer e entregar o que ele precisa, né? Então, dentro dessa frase aí, tem que ter muita criatividade, muita inovação, porque tem muito do mesmo falando sobre todos os assuntos por aí. E a diferenciação, como é um ponto-chave do Pedro Superti, né? Essa diferenciação que vai fazer toda a diferença, ficou até redundante, né? E aí eu queria que nós discorrêssemos aqui qual é o ponto de vista de cada um com relação a isso e o que realmente nós temos que fazer para atingir de uma forma mais precisa o nosso nicho de mercado. E que não é algo tão fácil, é desafiador. E aí isso tem a ver com o método Manada, né? Porque eu vou falar sobre um pouco do segundo exemplo, que é sobre o Corpo Explica, que é uma técnica do William Reich, que o meu professor Fernando Freitas, ele inovou a forma de comunicar. E aí eu vou trazer depois um segundo exemplo, mas vou usar essa da Uber aí. Então, tem tudo a ver com Manada, né? Então, mas não foi coincidência, eu nem sabia que você estaria aqui hoje comentando. Na verdade, eu estou aqui porque o Carlos mandou mensagem ontem falando, já que vai ter o Manada, eu quero que você palestre nas 3 reuniões, manhã, tarde e noite. E aí eu vim. Perfeito. Faltou então, comunicação entre você, ele deveria ter te avisado, o Fábio e tal, mas tudo bem. Mas, não, tá tudo tranquilo, foi bom, porque tá tudo junto. E foi engraçado que o tema calhou certinho para poder... Então, fique à vontade. Deixa eu falar sobre essa campanha aí. Realmente, não é uma unicamente pensando, são várias mentes, uma da ideia e a outra acrescenta, e aí vai indo trabalhando essa ideia. Tem aí, no mínimo, aí, de 8 a 12, 15 pessoas fazendo isso. Quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, éramos em 32 pessoas. O grupo chamava-se Expert em Vendas. Então, a gente parava e recebia dinheiro só para pensar ideia. Então, eu falava assim, cara, a gente pode usar alguma coisa vermelha. Aí alguém falava assim, alerta vermelho. Não, alerta não, alerta desperta. Sinal vermelho. Não, sinal não, alerta ficou melhor. E alguém vem, alerta vermelho aos sábados. E aí vai se criando como aconteceu com o Givers na época que a gente criou. E o nome disso é Mastermind. É a coletividade de mentes. A Uber investiu muito dinheiro para fazer isso aí. Não foi mídia gratuita, não. Primeiro que aquelas pessoas que estavam atrás apontando o jogador, a família que está lá atrás, são pessoas contratadas. E o câmera que filmou também foi contratado e já sabia que ele ia pegar o celular naquele momento que tinha que filmar. Porque se ele pega o celular e não tem ligação com o câmera e com as pessoas lá no fundo, não ia dar a ideia de que ele estava fazendo algo errado. Então, na verdade, o que existe é um plano de ação por trás ali, coletivo e pago, sim. As outras mídias, não. As outras mídias que vieram no embalo, elas pegaram a imagem que já foi projetada para eles. É isso que eu ensino dentro do método Manada. Então, o que eu quero falar no inconsciente humano quando eu coloco aqui uma câmera e quando eu coloco aqui uma iluminação? Então, isso tem um propósito. O que você põe atrás de você, então o Erivelto escolheu aleatoriamente atrás dele ali, aquele escritório, porque a mente dele mostra o que ele gosta. Então, talvez o Erivelton hoje não tenha dinheiro suficiente para montar um escritório. Mas quando o Erivelton se tornar rico, eu já sei o tipo de escritório que ele vai montar, porque ele está falando isso para mim, através da imagem que inconscientemente ele escolheu e colocou atrás dele. Então, dentro do método Manada, eu falo justamente sobre isso. A diferença de persuasão e manipulação
é o que eu faço como aceitação na mente do cara. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é um baita de um veneno. Ao longo dos anos, a Coca-Cola não só faz muito mal, como gera câncer. Mas eles não manipulam, eles persuadem, eles vendem felicidade. E se você falar para uma pessoa que é viciada em Coca-Cola, que é para ela parar, ela vai mandar você cuidar da tua vida. Por quê? Porque na cabeça dela aquilo não é errado. Então, isso chama-se persuasão. Entre manipulação e persuasão está a aceitação do indivíduo. Isso é plantado, eu vou falar isso no Método Manada, isso é plantado antes dele nascer. Por exemplo, as igrejas que pegam dinheiro da pessoa. Você vai falar para ela não dar o dinheiro, ela vai brigar com você, vai falar para você cuidar da tua vida e ela vai continuar dando dinheiro. Porque aquilo é persuasão e não manipulação. Então, persuasão é quando a pessoa sabe que mesmo fazendo mal, ela quer aquilo para ela e o livre-arbítrio, o direito de escolha, permite ela continuar fazendo aquilo. Por que se um cara for pego fumando maconha ou cheirando cocaína, ele não vai preso? Porque ele é usuário. O usuário, ele tem o domínio sobre o que ele quer para a vida dele. Esse cara não vai preso. O traficante vai. Traficar é errado. Mas usar não é errado por quê? Porque é uma escolha individual, do indivíduo. O que a gente aprendeu lá, e eu já vou passar a palavra, só mais 2 minutinhos, o que a gente aprendeu lá com o Bruno sobre o dinheiro ser individual, por que o cara é pobre? Porque ele trabalha para sustentar toda uma família. Então, o dinheiro que é individual se torna coletivo e ele não enriquece. E ele vai fazendo mais filho, e vai cada vez diluindo mais a riqueza do cara, o dinheiro que é individual, a não ser que todos trabalhem. E assim como o dinheiro é individual, é indivíduo, a vida também é indivídua. Se você quer se matar, você vai lá na ponte, fala, vou pular. Ninguém pode fazer nada, a não ser tentar te persuadir, quer ficar ali do lado, não faz isso, você tem filho, a vida é maravilhosa, mas ninguém pode ir lá e te agarrar, porque é um direito. Então, a propaganda, ela sabendo disso, ela persuade, ou seja, ela trabalha a estratégia para convencer de que aquilo realmente foi algo fantástico. E o ser humano busca fantástico, né? Por que o fantástico é sucesso desde de 1800 e bolinha? Porque ele traz novidade, a mente sempre busca novidade. Então, dentro do Método Manada, eu falo muito sobre isso. A Uber gastou muito para pagar o câmera, a Globo, que estava filmando, o time que aceitou a proposta, o juiz sabia também, tanto é que ele levou cartão nem nada, porque já tinha tido uma estratégia para aquilo, de conscientização. O que ela conseguiu vender foi a conscientização e pagou caro, não foi barato, não. Tem gente que fala assim, o mídia orgânico. Mídia orgânico que eles contam foi o externo, a repercussão depois. Mas o antes, o que foi investido antes, que é pagar o juiz, pagar o time, pagar a federação, pagar a Globo, colocar os atores lá atrás apontando, fazer aquele cenário todo, isso custou uma bagatela para a Uber. E não tem almoço grátis. Tem que pôr dinheiro de investimento em mídia e é caro. Só que a grande maioria dos pequenos empresários não enxergam isso. Quando eles montam uma empresa, eles não montam pensando quanto dessa parte financeira vai só para publicidade e propaganda. Então, o grande pensa isso. A Coca-Cola investe 35% do faturamento em mídia até hoje. A Casas Bahia investe 30% até hoje. O Extra investe 20% até hoje. Então, existe uma média de 10% até 50% de investimento apenas em mídia das grandes corporações. E o pequeno não monta um negócio pensando isso. Ele pensa aí ele mistura CPF com CNPJ. Ele compra coisa no cartão pessoal dele para a empresa, ele saca dinheiro da empresa e põe no bolso, e aí vira uma bagunça, e aí, consequentemente, ele não tem um negócio tão próspero, ele pode ser até criativo. Como eu vi um casal que queria casar recentemente, colocou na camisa, compre trufa, ajude o nosso casamento. Cara, muito criativo, mas por que a repercussão é muito baixa e só poucas pessoas ali compram? Porque eles não têm capital financeiro para o investimento, como a Uber fez. Quando você tem uma mídia nacional. Mas é preciso, sim, usar não somente a criatividade, mas principalmente o investimento financeiro tem que existir para que você possa atingir o maior número de pessoas. Então, são duas armas aí, né? Uma é justamente a criatividade que você trouxe para o contexto, mas por trás dela tem o dinheiro que impulsiona essa criatividade. Porque o que mais existem são pessoas criativas e sem capital financeiro para investir. Aí você fica só no criativo, não dá. Então, são
duas coisas que caminham lado a lado. Quanto você está disposto a investir financeiramente nesta grande ideia que você construiu? Esse é o que eu posso compartilhar e deixar como reflexão da minha parte aqui. Pois é, mas por que deu certo? Alô? Não entendi a pergunta? Por que deu certo? Você falou que eles gastaram muito dinheiro. Você falou que eles gastaram muito dinheiro, mas eles gastaram muito menos dinheiro. Não deu certo porque eles gastaram. No tanto que o resto da mídia divulgou o projeto deles. Eles não pagaram nada que foi consequência. Então, eles fizeram uma economia absurda e tiveram, vamos falar assim, que a mídia inteira do lado deles fazendo o projeto deles andar. Porque eles tocaram o sentimento das pessoas. A gente sabe que o recordado e o construído têm o mesmo poder de influência. E o que eles fizeram foi construir uma situação que era mentirosa, não era verdadeira, mas que depois de construída, mesmo falando que não era verdadeiro, e com isso eles foram absolvidos, né, da culpa, né, porque um goleiro não poderia nunca estar usando um telefone dentro do campo, a mensagem foi passada, porque o sentimento existiu, entendeu? A repulsa, como é que fala? A insatisfação, a preocupação em estar levando um gol porque o cara não estava fazendo o que ele deveria estar fazendo, foi verdadeira, ela existiu, porque eles simularam a situação. Então, a ideia é essa, é a gente tocar no sentimento das pessoas para que elas escolham. Existe uma técnica que chama TOTS, que fala o seguinte: teste, operação, teste, saída. A gente só compra alguma coisa porque compara. O ser humano decide emocionalmente e justifica logicamente. Então, se eu tenho um parâmetro de comparação e se eu, comparando o estímulo externo com esse parâmetro, eu tenho uma sinestesia positiva, um sentimento positivo, eu pego. Se eu não tenho, eu não pego. Só que eu justifico porque é mais barato, é melhor, é mais caro, é mais bonito. Entendeu? Então, assim, isso é uma regrinha antiga, isso é velho, né? Só que a gente, a criatividade, ela faz com que você desenvolva estratégias para que isso volte a acontecer. Não tem novidade nisso, mas é o fazer diferente, é o inovar que faz a coisa dar certo. Nesse caso, então, foi fantástico, porque os caras envolveram muita gente, né, pela paixão no futebol. Quantas pessoas aqui viram na TV isso daí? Quem está aqui, quem viu na TV isso daí? Eu só vi agora. Eu só vi nessa único canal que foi postado, Luiz. Na TV eu não vi, não. Eu não vi na TV, eu vi no grupo. Você viu no grupo, o Leopoldo? Eu só vi agora. No grupo? Só viu agora. Eu não vejo televisão há 5 anos. Eu também. O Fábio viu na TV ou na rede social? Eu vi a hora que o Mário colocou. A questão aí, ô Leopoldo... Deixa só, Fábio, antes de você falar. Tem duas questões. Primeiro, que isso nos mostra a decadência da TV. A maioria que viu no grupo ou no Facebook. Então, tem dois cenários aí. Um, que esse dinheiro para a Uber não é nada. Não é nada, porque ela já tem uma verba, ela é uma empresa de bilhões. Então, esse dinheiro, vamos partir do pressuposto que ela tem essa verba para fazer o que ela quiser, para ela dar de presente no Natal para a criança, para ela fazer ação social, para ela fazer o que ela fez, porque, em última instância, ela está ajudando o juiz, o câmera, o figurante que ela pagou. Então, em última instância, ela acaba ajudando porque ela está remunerando alguém. Não estou nem computando isso, mas, com certeza, ela não pretendia vender corrida de Uber depois do jogo. Então, ali era uma ação institucional. Já está previsto lá no planejamento dela do que ela vai gastar. Isso não é novo no mercado publicitário. Existe um vídeo, posso passar para vocês depois, da Heineken, que ela fez isso com o estádio inteiro para contratação de um funcionário, tá? Onde ela... depois eu posso procurar aqui, vou mandar o vídeo para vocês. Então, primeiro que é institucional. Essa primeira questão. Ela pode até vender mais corridas de Uber,
ela pode ter tido naquele dia um pouco mais de venda de corrida, mas o intuito dela não era vender corridas de Uber, e sim ter fortalecer o fortalecimento da campanha. Isso, fortalecer a marca. Isso ela conseguiu, porque se ela gastou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para fazer a ação, o que ela conseguiu de 2 horas e meia lá depois de repercussão é 10 vezes o que ela gastaria se ela tivesse que fazer várias propagandas na Globo em si. Então, tem que ficar claro isso. Institucional, a parte institucional da propaganda, tá? E ela fez uma coisa que eu vou fazer um gancho para a pergunta do Erivelton no começo. Eles fizeram algo diferente. E não tem aqui se é mentira, se é verdade, se é ator, se não é ator, não é essa a questão. Eles fizeram diferente e eles trabalharam em 2 questões que é o que a gente tem que ter. Eu sempre tive, meu pai sempre teve em consultório, eu vejo muita gente falando disso, mas pouca gente praticando isso, que é o acolhimento e humanização. Então, ele humanizou uma coisa e fez a gente ver de uma outra forma, porque olhar no carro de vez em quando não tem problema, mas no futebol não pode. Agora, quem disse que não pode? Em que lei que está que ele não pode usar celular no campo? Não tem nenhuma lei que diz que é proibido usar celular no campo. Ou está no código desportivo, deve ter, talvez no código desportivo deve ter alguma coisa. Então, tem sim. Tem, né? Então tá. Então ele poderia sofrer, ele poderia, por exemplo, provavelmente ser expulso. Então, como estava tudo combinado, não aconteceu, né? Enfim, então só para fortalecer, como que você é criativo, como que você acolhe, como que você inova, como que você humaniza, quando você se coloca no lugar do outro, né? Entendendo o que ele precisa, tá? E o negócio de entrega o que ele quer, vende o que ele quer, entrega o que ele precisa. Hoje, isso aí vai se tornar um lugar comum em vendas. Cada vez mais a gente vai precisar entregar o que a pessoa precisa. Só que você, cada vez mais, vai precisar de acolhimento e humanização. E aí é o grande desafio da Agenda 2030. O desafio da Agenda 2030, que é essa década nossa, essa nossa nova década, ela é como que eu vou acolher e humanizar agora aqui, que eu estou sem câmera e vocês estão ouvindo só minha voz. Como que eu vou humanizar? Como que eu vou humanizar com o Fábio agora? Como que eu vou humanizar com o Leopoldo, com o Edson e com o Erivelton? Como que eu vou acolher? Entendendo que, nesse momento, eu estou sem a câmera porque o meu celular deu pau aqui e eu tenho que usar algum artifício, que eu vou contar uma história, que eu vou usar algum artifício, como o Erivelton usou a propaganda, e de alguma forma ele conectou com tudo que o Leopoldo falou, com o que o Fábio falou, o que cada um falou vai falar. Então, só para resumir e fechar. Como que eu vou me diferenciar? Acolhimento, humanização e, principalmente, disciplina. Por que disciplina? Porque nessa agenda caótica que a gente tem, se você bobear, você tem reunião de hora em hora e você não vai ser produtivo se você participar de todas as reuniões que você é convidado, por exemplo. Então, a disciplina vem aí como uma base sólida. Então, era isso que eu queria expor e falar para todos. Legal, Luiz. Muito bem observado. E é engraçado quando você... Já vou deixar o pessoal falar. É muito engraçado quando você fala na disciplina, como você falou muito bem, se a gente não se policiar, disciplinar com relação às reuniões, e fala um pouco mais, principalmente com relação a redes sociais. Então, assim, se a gente não se policiar da agora para frente em tudo que a gente recebe, inclusive dos nossos amigos, uma palestra, um vídeo. Então, é mais ou menos assim, espera aí, eu vou assistir o que eu acabei de receber, isso vai trazer algum resultado para mim? Se a gente não fizer essa pergunta antes de abrir qualquer coisa que a gente recebe, seja via e-mail, seja via WhatsApp. Então, esse policiamento, Luiz, você tem toda a razão. E isso eu confesso para vocês que eu estou trabalhando em mim, porque isso vai fazer toda a diferença. Porque o volume de informações que estão chegando para nós,
e vai quadriplicar, porque vai ter muito mais pessoas trabalhando com marketing digital. Quando eu falo de trabalhar com marketing digital, é vindo para esse mundo online, entendeu? Vai ter muita gente. Então, vai ter todo mundo, um monte de gente mandando muita coisa. Então, o foco para essa próxima década, igual você falou, Luiz, vai ser tipo... Cara, o foco vai ter que triplicar o foco. Depende muito, viu, Erivelton? Você recebe uma mensagem, você só vai abri-la dependendo de quem a enviou. Então, se eu abrir aqui o meu WhatsApp, você vai observar que tem vários verdinhos e eu nunca abro. Por quê? São pessoas que não têm grau de relevância na minha vida. Dependendo de quem é a pessoa, eu abro na hora, porque eu sei a responsabilidade que ela tem com o meu tempo. E quando eu falo do meu tempo, ele é meu tempo. Então, quem determina a prioridade do meu tempo sou eu. Então, de 500 mensagens que eu recebo, eu abro uma ou duas, dependendo de quem foi a pessoa que enviou. Tem gente que vai receber resposta só sábado, que é quando eu vou estar tranquilo, aí eu vou ler de todo mundo e responder a todo mundo. Tem gente que é na hora, tem gente que eu não vou abrir, porque são pessoas que eu já sei que elas fazem spam frequentemente. Então, esse grau de importância do vídeo, da foto, da mensagem, ele vai muito de acordo com quem enviou. Então, por exemplo, como eu recebo por minuto aqui em grupos 500 mensagens, eu não abro. Eu estou dentro do grupo para pegar os contatos internos lá dentro, porque eu tenho um propósito. Mas eu não paro. Quando eu vou trabalhar aqui, eu desligo o WhatsApp, desligo tudo e trabalho. Terminei o trabalho, aí eu ligo, aí eu vejo quais são as prioridades. Então, algumas pessoas terão minha resposta, terão o retorno da ligação, terão o retorno da mensagem de vídeo. Outras não. Vai permanecer aguardando e não vão ter meu contato. Então, essa prioridade quem dá sou eu. Mas eu não abro todos, eu não vejo todos, eu não abro Instagram, não sou curioso para saber. Eu entro e posto e saio. E aí, no outro dia, eu vejo quem viu. Mas para eu ficar vendo, barra de rolagem, impossível. Impossível. Eu estou falando de mim, tá? Não, claro. É um posicionamento seu, uma forma que você tem de se autodisciplinar. Mas não é todo mundo que tem essa disciplina. Depende entendeu? do quão valioso é o seu tempo. Sim. Depende do quanto o teu tempo é prioridade na tua vida. Tem pessoas que o tempo dela não vale nada. Ela está ali, a Deus dará, e abre tudo que quer ver, tudo quer saber, tudo quer dar palpite, tudo quer opinar. E aí é o grande segredo. Quem falou isso no início foi o Edson. Você falou da mente, o Edson disse o seguinte, a mente mente. E aí o Leopoldo veio e falou que estava refletindo a respeito. A mente conta a história. Eu falei isso com o Lintz, né? Falei, Lintz, o seu problema é que você conta muita história, você vai lá atrás. E aí você pega as pessoas ao redor, eu coloco um cabo de vassoura aqui assim, ó. Seguro um cabo de vassoura, e algumas pessoas eu ponho atrás dele e outras na frente. Eu ponho na frente quem sempre está projetando comigo o futuro, falando de projeções para o que a gente pode, capacidades, condições, ideias, e para trás quem conta história. Ah, uma vez eu fui no restaurante X, eu fiz isso, eu fui, eu dei aula, eu palestrei, eu visitei, eu tomei vinho, eu fiz, esquece do que foi. O artista da Globo faz muito isso. Olha quem eu fui, olha a novela que eu fiz. Tem um retiro de artista lá no Rio de Janeiro, pertinho de onde eu morava. Você vai lá, eles contam as histórias de quem eles foram. E aí você mapeia essas pessoas. Então, o segredo é não conte história. Para de contar história para você. Não é o que eu fiz, é o que eu vou fazer. E essas são as pessoas que estão sempre vencendo. E aí é esse detalhe que eu priorizo aqui. Deixa eu ver quem é. Ixi, esse é contador de história. Falo depois, quando eu tiver um tempo para ele, porque senão eu vou parar e eu já sei que... Lembra tinha um desenho no Rá-Tim-Bum? Senta que lá vem a história. E aí você já sabe o tempo que você vai perder com a pessoa. Então, eu já mapeio isso. Dependendo de quem eu vou conversar, eu já sei se eu vou perder 1 minuto, 5, 10, ou se eu vai agregar na minha vida. Tem um cara que eu me reúno com ele toda semana. Ele é do Givers. A gente fica umas 4 horas. Cara, mas assim, essa parada do Uber aí, é para frente, assim, ó. É para frente. Então, o segredo é qual a história que eu vou contar e para quê? Principalmente o para quê. O que eu quero com isso? Qual é o meu objetivo com isso? Se não tiver objetividade, a gente conta história por contar,
a vida não muda, a gente continua naquele, né? Igual o povo de Israel, rodando no deserto sem sair em lugar nenhum. Edson. Bom dia, Fábio. Bom dia, Erivelton. Bom dia, Luiz e Leopoldo Guzmán. Bom dia, Edson. Isso. Então, começar falando uma frase, um clichê que todo mundo já conhece. Se você é o que mais sabe na mesa, você está na mesa errada. Então, aqui eu vejo quanto eu estou na mesa certa, que eu sou o que menos sabe. E aí, respondendo, né, a pergunta, então, eu imagino, né, do Erivelton, né, como a gente analisou e viu o vídeo e o que tem a comentar. Eu achei fantástico. Eu até escrevi lá no grupo, eu cheguei a me arrepiar com tamanha criatividade, com tamanha repercussão, com a sacada que o cara teve, que foi muito bom. Eu sempre admirei as pessoas que têm essa pegada, né, criativa para fazer marketing e propaganda, e eu fiquei surpreso. Para quem não sabe, o nome da minha empresa é MS Criativa, porque eu sempre gostei de criatividade, eu sempre quis fazer alguma coisa relacionada à criatividade. E o marketing e propaganda sempre me atraíram, mas eu nunca fiz. O máximo que eu fiz foi fazer os cursos, as formações de marketing digital, que está diretamente ligado, e eu fiz algumas ações de marketing. E até ontem mesmo eu atendi a um cliente que eu fiz uma campanha para ela e ela não gostou, achou que ia ser propaganda enganosa, porque ela não captou a mensagem. Eu fiz para ela vender as armações a R$1. E ela, não, mas aí como é que eu vou fazer propaganda? Eu sei que ela não entendeu nada e não rolou. Mas só que ela dá a armação de graça. Eu falei, se você dá de graça, você pode fazer R$1, por que não? Entendeu? Mas aí ela tentou explicar, em resumo, ela não entendeu nada. E eu vi uma estratégia excelente, né, da Uber, e que, claro, como o Fábio falou, tem que ter dinheiro para fazer esse investimento todo. Se você tem uma excelente ideia, uma grande ideia, e não tem dinheiro para investir, não funciona muito. Para quem não sabe, né, eu trabalho com o microempreendedor individual, com o MEI, e lá atrás, em 2018, quando eu percebi o crescente movimento que estava acontecendo nesse setor, na época tinha 8 milhões de MEIs. Aí depois passou para 10 milhões. Quer dizer, em 2 anos, ele dobra a cada dia. Aí eu falei, caramba, eu vou começar a estudar, eu vou trabalhar com MEI. Eu quero ganhar só R$1 de cada um. Então, dos 10 milhões que existem no Brasil. Mas quando eu sei que eu não vou atingir essa totalidade, e se eu atingir a 10%, já é 1 milhão. E comecei a traçar justamente as estratégias para fazer isso. E hoje eu estou desenvolvendo esse projeto, a Jornada do MEI, né, que agora mesmo, daqui a pouco eu tenho que sair, que eu vou lá para bordar mais uma camisa e fazer mais outras ações, e tenho feito atendimentos. Só que eu não tenho a verba, eu não tenho o dinheiro necessário para colocar em prática tudo que eu preciso. Tá? Que já está tudo planilhado, já está tudo, a esteira de produtos, as estratégias, os grupos, já está tudo, mas eu não tenho financeiro para investir nesse projeto. Mas ele vai acontecer de uma forma ou de outra. E aí, finalizando, eu gostaria, né, de estar aqui contribuindo com vocês, né, com as ideias que eu tenho Mastermind. Aliás, para quem não sabe também, eu fiz o curso Mastermind do Napoleão Hill, e, para minha surpresa, eu fui condecorado como título de comendador. Comendador é aquele que tem mais destaque, aquele que tem mais relevância, né, no grupo, e ele fica responsável com a sublime missão de manter o grupo unido, o grupo coeso, para continuar propagando a ideia, as visões do Napoleão Hill e de todo o processo, a filosofia que ele desenvolveu. Tá? E eu fiquei um pouco assustado, né? Caramba, mais uma atribuição, mas é isso, eu tô levando, e gostaria, né, de poder contribuir com o que vocês
precisarem e, óbvio, né, receber também essa brilhante contribuição que vocês têm feito o tempo todo. Obrigado. Existe uma estratégia, Edson, que você pode usar, chamada Echinidai. Echinidai. Já ouviu falar? Não. Echinidai é uma espécie de peixe, tem tipo um velcro, ele gruda no tubarão e ele caminha até 200 quilômetros por dia sem o mínimo esforço. O que é a técnica Echinidai? É quando você monta um hotel... Da rêmora, né? Do tubarão, tal. Ao lado de um evento. Então, o que é a técnica Echinidai para você? O Givers hoje trabalha o teu cliente. Você não tem o dinheiro para poder investir em publicidade, você usa o Givers. Principalmente a estratégia que a gente está desenvolvendo agora. Eu não sei se você sabia, mas a gente vai trabalhar aí para colocar até 5.000 pessoas dentro de 6 meses. A gente vai pôr 500 pessoas agora em dezembro e até 5.000. O Givers vai virar uma rede social de negócios. Então, tem os planos de entrada, de aderência. Posso compartilhar aqui rapidamente, Erivelton? Sim. Eu já vi compartilhar aqui rapidamente. Os 5 planos agora, inclusive um deles é gratuito por 6 meses. Você fez deixa eu compartilhar aqui, ó. cadastro.givers.club. Então, hoje, o Givers tem aí 5 formas de acesso representando os pilares. Então, tem o Sabedoria, que é 2.000, NetWeaving, que é 1.000, Negócios, que é 600, Humanitário, que é 400, e Gratidão, que é 200 semestral. Esse plano Gratidão aqui, que só tem direito às reuniões, tem as 4 ferramentas do Lindsay, que o Lindsay liberou, mas ele tem direito a participar das reuniões semanais, que é essa reunião que a gente está aqui. Então, ele não tem o benefício dos cursos, ele não tem mentoria, mas ele pode estar aqui com a gente. Esse plano Gratidão ele vai ser gratuito no mês de dezembro. A ideia é, de 1 de dezembro a 1 de janeiro, em 30 dias, a gente coloque o máximo de pessoas possível gratuitamente. Por quê? Com isso, a gente consegue fomentar o empreendedorismo. Então, quantas pessoas não virão que são empresários e empreendedores e que são seu cliente, que você vai poder trabalhar para o teu negócio. Eu falei isso para o Luiz, eu não sei se o Luiz chegou a comentar contigo, mas o Luiz falou, estou com um projeto com o Edson. Eu falei, olha, então avisa o Edson, pede para me procurar, porque o projeto dele é interessante para os nossos clientes. O Luiz chegou a falar com você alguma coisa ou não? A gente comentou sobre o desenvolvimento desse projeto, mas especificamente disso ainda não. Tá, o Luiz deve ter esquecido. Tanta coisa na cabeça dele. Mas a ideia agora... Fábio, deixa eu te pedir uma coisa. Você tem que parar de dar indireta. Você dá indireta para mim, você dá indireta para o Leopoldo, você dá indireta para o Elivelton, direto. Você para. Na reunião aqui, tudo bem. Você faz isso, às vezes, abertamente. Isso é chato. Eu venho falando com ele, sim. Eu não esqueci. Ele tem participado de todas as reuniões da formação. Você que faltou por algum momento, por algum motivo. Então, para de dar indireta ou direta. Eu não esqueci porra nenhuma, eu não esqueci de nada, eu não esqueço de nada. Vê as suas mensagens depois e às 10h30, se você quiser, você conversa comigo. Um abraço para todos, bom dia. Vamos lá, continuando aqui. Então, a ideia, o Edson, é justamente... O Luiz deve estar nervoso com alguma coisa lá, ele não é assim? Normalmente ele vem trazer... Falou de tem que humanizar, e ele desumanizou. Mas vamos lá. A ideia, Edson, é justamente ajudar esses empresários a entender justamente o conceito CPF e CNPJ. E é isso que eles não sabem dividir. O sentimento você tem, sim, em casa com a família, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, com a mãe, mas dentro de negócio não tem sentimento. Você usa o sentimento. É isso que a Uber fez. A Uber usou o sentimento e se deu muito bem com isso, mas é uma empresa. O objetivo é lucro, é faturar e ponto, acabou. Então, a gente aprendeu, você acho que acabou saindo aí por outras prioridades dentro do 1 Million, mas lá a gente percebeu com o Bruno que é dinheiro, a todo momento o dinheiro está sendo feito, trabalhado, as grandes empresas estão trabalhando isso e o pequeno está sendo pressionado ali, tomando pancada a todo momento e ninguém liga para o pequeno.
E tinha uma estratégia, quando eu trabalhava no Pão de Açúcar, quando o Pão de Açúcar descobria que tinha algum mercadinho crescendo em alguma cidade, ganhando muito dinheiro, o Pão de Açúcar ia lá do lado e montava uma rede gigantesca que destruía esse pequeno. E até hoje existe essa estratégia. Eles não estão preocupados se esse cara vai sobreviver ou não. Eles querem essa fatia, se o cara está lucrando porque lá é bom. Então, eles vão lá do lado e montam uma loja gigante e aí colocam o preço 3, 4, 5 vezes mais barato do que esse pequenininho que estava crescendo. E aí esse cara cai, quebra, literalmente vai à falência e o Pão de Açúcar detém o poder ali do local. E é só negócio, é só business, e não tem sentimento. Eles não pensam, eu tenho um carinho por esse cara que abriu, não. É negócio, cara, é capitalismo, selvagem mesmo, cruel. É isso que eles fazem. Então, dentro hoje do mundo corporativo, humanizar é usar estratégia de humanização para angariar maior número de investimento. É só isso que eles pensam. Erivelto. Ô, Fábio, mas isso está mudando, tá? As pessoas... existe um sentimento de justiça que faz com que as pessoas revejam alguns conceitos. Vou te dar um exemplo do Carrefour agora, que, né, pela uma ação de 2 seguranças, estão colocando isso como racismo. Para mim não foi racismo, mas tem muita gente deixando de comprar no Carrefour pelo argumento do racismo, entendeu? Então, assim, a gente, quando fala de sustentabilidade, quando fala de responsabilidade social, a gente está pensando também no bem-estar do outro, né? Um dos vamos falar assim, dos dilemas que a gente trabalha na qualidade é porque a maioria dos empresários acha que a empresa foi feita para dar lucro, mas isso é uma mentira, porque a empresa só existe quando tem cliente. Então, a empresa é feita para satisfazer a necessidade do cliente. Ela dá lucro se ela for organizada, ela dá lucro se ela tiver um bom produto, ela dá lucro se ela tiver pessoas competentes, ela dá lucro se ela tiver um ambiente favorável. Então, é uma série de fatores que a gente chama de administração, né? Gestão, que leva a empresa a dar lucro. Porque se lucro fosse objetivo, você para de comprar matéria-prima boa, você para de dar treinamento, você para de fazer as coisas que gastam dinheiro, e com isso vai sobrar dinheiro. Sobrar dinheiro é lucro, entendeu? Então, o melhor lucro que você pode ter numa organização é ter o cliente satisfeito comprando e vendendo seu produto. Com isso, você vai ganhar sempre. Por trás dessa estratégia do Carrefour aí, tem empresas apostando nisso. Então, você cria também uma campanha, é racismo, e paga. Por quê? Porque dentro dessa guerra do varejo, se eu sei que eu descobri o ponto fraco desse cara, então eu vou investir poderosamente nisso, justamente para tirar o cliente daqui e trazer para mim. Então, hoje, existe sim essa ideia que foi manipulada de racismo. O Carrefour não tem nada a ver com isso, porque a empresa é terceirizada, os seguranças não tem nada a ver. Se você for realmente buscar... o que o Carrefour teve a ver? Nada. Só que, assim, como eu sou concorrente do Carrefour dentro do varejo, então vamos falar que o Carrefour tem a ver sim, e vamos bombardear eles, aproveitar esse momento de fraqueza para arrancar o cliente de lá e trazer para o meu. Então, a todo momento o mercado é manipulado. Eu acho que o Carrefour, para mim, ele é alguma lavagem de dinheiro, porque eu acho inaceitável, cara. Eu tenho um Carrefour aqui perto de casa, que é enorme, fantástico, cheio de carros, isso aqui, só que está vazio. E o BH, que está 4, 5 quarteirões, é pequenininho, está sempre lotado. Entendeu? Então, assim, ali tem alguma coisa diferente, ali tem alguma coisa que não é vender. Se fosse para vender, cara, os caras estavam fazendo um preço melhor e estavam lotados, porque qualidade eles têm. Entendeu? Então, assim, sei lá, tem alguma coisa além do que a gente enxerga no Carrefour. Entendeu? Não tem lógica você ter uma estrutura daquele tamanho e não estar aproveitando dessa estrutura para fazer mais dinheiro. O BH está do lado aí provando que é diferente. Você viu o Super Nosso, que é caro, ele tem muito mais movimento que o Carrefour. E é engraçado porque, assim, está sempre cheio, né? Eu não entendo, o Carrefour eu não entendo, né? Mas, assim, outro dia até mesmo eu vi uma mentoria que você fez
E eu discordei de uma coisa que você falou. Você falou que a mulher é obrigada a aceitar o estupro dentro do ônibus. Cara, não é não, meu amigo. Não é não. Minha mulher deu um murro na cara de um sujeito que estava chegando perto dela, o ônibus parou e o motorista botou o cara para fora. Então, isso não existe mais não, cara. Isso acabou, bicho. Mulher não tem que aceitar nada, não. Não é porque você está perto e está colado e não tem o que fazer que você tem que engolir, não. Isso acabou, bicho. Nós estamos evoluindo, entendeu? Lá atrás, você botava um tronco no meio do pátio e descia o cacete na pessoa para fazer. Hoje, isso já era. Isso é crime. Eu saí de um trabalho há pouco tempo atrás, um amigo meu, colega meu de faculdade, cara, montamos uma equipe, o pessoal vendendo e tal, não sei o quê, e ele botou na cabeça dele que, aliás, ele acredita que o assédio moral é o caminho, que tem que dar porrada, que as pessoas têm que ser obrigadas a trabalhar. Meu amigo, não funciona. Ele simplesmente minou a equipe. Ele pegou um cara que tinha muito potencial e falou assim, ó, se você der certo, você vai tomar o lugar do Leopoldo. O cara nunca mais me ouviu. Ele ferrou a equipe dele. Entendeu? E chegou num ponto que eu falei assim, meu amigo, não posso acreditar nisso mais, não vai dar para investir, porque o cara que tinha que estar me dando corda, fazendo a coisa acontecer, é o cara que está dando tiro no pé. Não posso, eu tenho família. E aí eu desisti, um negócio fantástico. Restituição fiscal, todo mundo paga imposto a mais. Entendeu? Não tem negócio melhor que esse para mim, não, cara. Todo mundo paga, as pessoas não sabem. E a coisa é tão simples, né? Pra você ter ideia, do Simples Nacional, você entra no sistema do Simples Nacional, tem um lugarzinho lá que você aperta e fala assim, eu quero meu dinheiro de volta. E eles te devolvem em 2 meses se você acertar na conta. Só isso. Não tem burocracia, não. Entendeu? Só que o cara é louco. Imagina uma equipe com 4 pessoas que não ganhavam 1 centavo, e eu achei errado, eu acho que a gente devia ter dado uma ajuda de custo, ganhava 20% do resultado da organização, que é bom demais também, entendeu? Mas não tinha carta trabalhista, não tinha risco, não tinha nada, e o cara simplesmente deu tiro no pé, ele desfez a equipe, entendeu? Leopoldo, quer dizer, o mundo mudou, cara. Hoje nós estamos a qualidade de vida, o que é bom, né? Aliás, existe uma diferença entre o certo e o justo, né? Ser justo e ser correto. Né? Mas os dois estão prevalecendo. Hoje nós estamos vendo juiz ser preso, cara. Olha que maravilha. É muito interessante quando você fala isso aí. Ontem mesmo nós estávamos numa live, né? Eu e o Euclides e a Roseli, e nós estávamos falando justamente sobre isso. Não é porque o homem é o homem, tem aí o seu badalo balançando na frente, e porque uma mulher está ali com uma saia curta que ela está me provocando, não é bem por aí, né? E aí, a pergunta que fica é, como é que foi a infância desse cidadão? Como é que foi a infância desses pais desse cidadão? E eu estou falando isso justamente porque essa próxima década, ela vem pesada nesse autoconhecimento. Se as empresas não conhecer como funciona cada membro dessa equipe, qualquer empresa, todas as empresas. É muito interessante que o segundo exemplo que eu vou colocar aqui vai fazer todo o sentido disso. Por quê? Todos nós temos uma forma de funcionar. Dentro do Corpo Explica, vem justamente falar William Reich, que foi quem descobriu essa forma do Corpo Explica. Ele fala como que a pessoa funciona, como que a pessoa pensa. E esses traços de caráter, que são 5, ele justamente vem falar de cada um de nós, de como que nós funcionamos. E é aí que está o grande X da questão, que se um líder não identificar esse traço de caráter em cada um dos membros da equipe, ele simplesmente vai estar levando a sua empresa em péssima performance, porque todos nós temos os 5 traços de caráter dentro dessa descoberta. Todos nós temos esses 5 traços de caráter. Inclusive, lá no Método Manada, o Fábio colocou um slide falando do corpo, o formato do corpo, entendeu? E aí é muito interessante que um desses traços, ele é muito mais
aparente, você entendeu? É o que destaca mais. Agora, todos eles são importantes. Não existe o certo ou o errado. Ele é originado numa fase da gestação. E aí, olha para você ver que interessante. Todos nós temos esses traços, mas, volta a frisar, ele tem um que aparece mais. E aí cabe o líder identificar o profissional, qual é o traço que ele tem para colocar ele na função certa. Você entendeu? Olha para você ver. Tem um traço, eu vou passar o segundo, nós temos tempo suficiente, eu vou passar o segundo exemplo, que esse meu professor, ele foi criativo em trazer isso de uma forma muito lúdica. E tem um traço de caráter que chama esquizoide. Esse traço de caráter, jamais você pode colocar ele numa linha de frente com o cliente, para trabalhar numa recepção. Porque ele é do tipo que ele não gosta nem de ser tocado, para você ter uma ideia. Você pega nele, ele se sente incômodo. Você entendeu? Então, ele é o tipo é uma pessoa que tem esse traço de caráter que você tem que colocar ele dentro de uma caixa e deixar ele lá só criando ideias, preso num canto, entendeu? Agora, tem um traço de caráter chamado oral. É aquele que, ai, vem aqui, eu gosto de te abraçar, eu gosto de ficar pertinho de você, grudado. E é incrível. Eu sou um bebê nesse aprendizado do Corpo Explica. É um curso que está aí na minha linha para janeiro. E é muito interessante que, quando você começa a observar esses traços de caráter, ele bate perfeitamente com cada um de nós. Eu olho para o Fábio, eu vejo um traço desse. Eu olho para o Leopoldo, olho para o Edson, olho para o Luiz, olho para mim. É muito interessante. Agora, as empresas, elas estão investindo nessa forma de conhecer os seus membros da equipe. E isso vale para quê? É uma técnica que você aplica em tudo. O cliente chegou na porta da sua loja. O profissional que faz análise do corpo, ele bate o olho, ele sabe que modelo de cliente que é. Se ele é um pouco cheinho, é um cliente oral. Opa, esse vai gostar de abraçar, de cumprimentar. Ele já se sente em casa. Nossa, a venda está... Isso é muito interessante. Agora, isso aí, Erivelto, dentro do relacionamento, como que funciona isso? Pois é. Na fase do noivado, é interessante, né, saber qual é o perfil que tem, para saber se... Aí você vai falar, não, mas para saber se... Isso não for o perfil que se bate um com o outro. Todos os perfis batem um com o outro. A questão é, qual é a minha capacidade e nível de consciência para entender como é que o outro funciona para que eu saiba como lidar com ele. Então, quer dizer, todos podem se conectar com todos. O esquizoide pode casar com o oral pode casar com o masoquista pode casar com o psicopata, e está tudo certo. Agora, eu, como um parceiro do meu cônjuge, eu preciso entender a mim qual é o meu perfil, ele entender o meu, para eu conseguir lidar com ele no dia a dia do cotidiano, numa vida conjugal. Uau! E aí? Vamos trazer isso para as vendas. Entrou um cliente. Se o vendedor não tiver essa percepção, aí você fala, nossa, Erivelto, que descoberta que você está fazendo. Não, eu estou aprendendo essa ferramenta. É algo muito interessante. E agora, desculpa, Leopoldo, só concluir o raciocínio. Eu vou deixar vocês falar. Antes da gente encerrar essa reunião, eu quero colocar os 5 traços de caráter que o meu professor fez de uma forma teatral, muito interessante, para vocês verem como isso tem um impacto em todas as áreas de atuação. E os profissionais que estão trabalhando com isso, olha, vão se destacar aí nas próximas décadas, e principalmente os vendedores, né? Quem trabalha com vendas, todos nós trabalhamos com vendas. Pode falar, Leopoldo. É porque Cara, até esqueci como é que é. Você me
cortou, eu esqueci, cara. Você estava falando dos traços de caráter, como cada um funciona, autodesenvolvimento. Erivelto, é o seguinte, eu acho que o problema está, sabe no quê? Eu vou levar para um lado que muita gente até não gosta. Eu acho que existe muita política, entendeu? E as pessoas não estão querendo que a gente se una, não, estão querendo que a gente se separe, entendeu? Porque na separação, nas diferenças, nós criamos o caos, tá? Vou te dar um exemplo. Eu fui em 1985 no Rock in Rio 1, eu vi o Fred Mercury a 15 metros de mim. Cara, babei, o cara era foda, não sei o quê, e é gay. E daí? Nós sempre convivemos com as diferenças, entendeu? O cara, quando ele fazia uma merda, não é porque ele era homofóbico, racista, é porque ele estava errado mesmo. E naquela época a gente pensava era assim. Hoje não, cara. Hoje estão elegendo minorias para provocar o caos, entendeu? Não tem caminho mais certo do que a Bíblia, tá? Deus, quando percebeu que o homem queria se igualar a ele na Torre de Babel, entendeu? Ele simplesmente criou as línguas. Nas diferenças, ele estabeleceu o caos. E no caos, as pessoas desistiram, porque era um projeto em conjunto. Era todo mundo construindo uma torre para chegar no nível dele. Acabou. Então, eu vejo hoje as pessoas promovendo as diferenças para provocar o caos para poder dominar. Porque aonde você tem o caos, você não tem força. Está todo mundo solto, separado. Entendeu? Vamos falar do casamento, que é o que você, né, domina. Cara, porra, pega lá, Gênesis. Né? Gênesis. O Deus pediu para o mar criar os peixes. Deus pediu para a terra criar a árvore. Deus criou o homem dele e criou a mulher do homem. Porra! Né? Lá, né, eu já não sei se é da Bíblia, mas eu escutei uma história que fala o seguinte: o mar sem os peixes continua mar, o peixe sem mar morre. A terra sem a árvore continua terra, mas a árvore sem a terra morre. O homem sem Deus morre, Deus continua Deus. E a mulher sem o homem morre. Entendeu? Só que a gente não quer. Hoje existe um movimento feminista que está desconstruindo o ser humano. Machista também. Entendeu? Você vê lá, o homem tem que amar a mulher tem que ser submissa ao homem. Cara, os dois estão doando um ao outro, o foco de cada um é o outro. Só que elas começam a querer disputar. Vou te falar que eu, quando estudei a Bíblia, você tem que estudar ela no histórico, no contextual e no atual, né? O histórico, naquela época, só o homem era provedor, só o homem era contado. Se na Bíblia fala 40 pessoas, são 40 homens, independente do número de mulheres e crianças que existirem lá naquele lugar. Tá? Então, provedor é quem ganha dinheiro, é quem traz dinheiro para casa, quem sustenta a casa. Qual que é o papel do outro? Ser submisso. O que é isso? É apoiar aquele que está provendo. Está sob a missão. Se o cara não tiver alguém cuidando da família e dos filhos, acabou, ele não consegue sair de casa, ele não produz. Entendeu? Então, submissão não é ser capacho, não é ser empregado, é estar na missão do outro, é apoiar o outro naquilo que ele está provendo. Hoje, tanto o homem quanto a mulher trabalham. Então, cada um deve ser submisso na hora que o outro estiver provendo. Agora, tem um negócio que chama-se bom senso. Se o cara ganha 10 e a mulher ganha 1, quem é que tem que ter prioridade? Seria o cara que está ganhando 10, porque depois ele pode até investir em quem está ganhando 1. Entendeu? Mas não, porque existe uma disputa burra, entendeu? De pessoas que acham que a gente é igual. Não é. Nós somos diferentes para nos completarmos. Entendeu? Isso é ciência, cara. Né? Você pega lá uma Tammy Gretchen e fala, porque mostrou o documento, eu sou homem. Ô, meu caralho, ela comprou uma prótese. Entendeu? Porque ela vai precisar de um homem para fecundar a mulher dela para ter um filho. Foi o que ela fez. Entendeu? E com detalhe, ela é exceção, ela não é regra. E nem todo mundo pode fazer o que ela fez porque não tem o dinheiro que ela tem. E o dia que isso virar regra, nós estamos fodidos, porque não vai nascer mais ninguém. Imagina se todo mundo for trans, todo mundo... Acabou o ser humano. Então, isso é uma desconstrução, cara. Quer fazer a coisa ficar bonita? Lê a Bíblia. Entendeu?
Aplica a Bíblia. Provérbios 14. A mulher sábia edifica o lar, a tola destrói. Cara, outro dia eu estava numa live, eu fui muito feliz numa colocação, porque numa metáfora, eu falei assim, a gente casa, quando a gente casa é como se você tivesse plantado uma macieira. Entendeu? Você conhece a pessoa, gosta do que ela é, de como ela é e casa com ela. Só que alguns tentam mudar essa pessoa depois do casamento. Entendeu? Então é como se você tivesse uma macieira. A macieira da maçã. Ah, mas eu não quero maçã, eu quero laranja. E aí você não alimenta a macieira, você não cuida dela. Uma formiga mata ela quando ela é nova. Entendeu? Se você não der água, não der alimento, ela não cresce. Se quando brotar um fruto, se podar porque você não quer maçã, ela não vai te dar maçã. O ideal é você dar para ela aquilo que ela precisa para ela produzir tantas maçãs que você vai poder comprar laranja. Entendeu? O ideal é você apoiar a pessoa que está com você naquilo que ela tem de bom e não tirar ela do caminho dela. Porque aí ela vai produzir e o fruto do que ela produzir vai ser tão bom, tão grande, quantidade tão grande, que você vai poder comprar o resto do mundo. Entendeu? Mas não, tem que ser do meu jeito, tem do jeito que eu quero. Cara, não é assim que funciona a natureza. Entendeu? Todo mundo tem um caminho, todo mundo tem uma natureza. A gente tem que apoiar as pessoas naquilo que elas têm de bom. A Enermetics fala isso. Se você faz o que você tem de bom, você tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Lógico, cara, isso é racional. Se você é bom de venda, você vai vender, cara, não vai produzir, não. Então, o exemplo que eu dei do cara que eu desisti de trabalhar com ele, o cara era idiota, bicho. Ele virou e falou assim, não, porque todo mundo tem que fazer de tudo. Porra, tinha uma menina lá que não vendia porra nenhuma, mas ela era super bem relacionada, ela trazia o cliente. E tinha um outro cara que era técnico, entendeu? Então, é justamente, Leopoldo, isso que você está falando, isso que você está comentando, é justamente o que as empresas estão buscando fazer. É lógico. É identificar o perfil de cada pessoa. Porque, olha para você ver, casamento, ele teria tudo para dar errado. A junção de um ser, teria tudo, porque são dois seres que vêm de dinâmicas familiares, de família de origem totalmente diferentes, entendeu? Agora, a ciência vem trazendo o quê? Comprovando que está na Bíblia que por isso Deus fez as pessoas diferentes. Agora, os comportamentos vai ter muito mais performance e resultado quando cada ser, com o seu comportamento intrínseco, estiver dentro, atuando no seu ponto que ele é mais competente, né? Por exemplo, se colocar uma pessoa que é, como eu falei, um traço de caráter esquizoide, que é aquela pessoa que não gosta de contato, ele é mais criativo para poder recepcionar, trabalhar no front office de um negócio, não vai funcionar. Agora, é igual a esposa e o esposo, o casal, o parceiro. Eu preciso conhecer como que ele funciona, porque eu já estou entrando dentro de um relacionamento sabendo que ele é diferente. Aí você complementou muito sabiamente quando você falou, eu vou tentar mudar. Amigo, você não muda ninguém. Você não vai conseguir mudar ninguém. Você não vai conseguir mudar a forma como o seu cônjuge pensa. Oi? Você vai atrapalhar, você não vai mudar. Você vai atrapalhar e não mudar. Então, eu com muito amor, eu vou fazer o seguinte. Eu, por amor, eu vou compreender como que o meu cônjuge funciona. Por amor. Eu vou compreender. E eu vou exalar o que ele tem de melhor. E é isso que as grandes lideranças, as empresas, os gestores deveriam fazer, os líderes deveriam fazer. Só que o que acontece? Se não tiver ferramentas técnicas para poder identificar esses pontos, identificar qual é a diferença entre um e outro para ter uma performance melhor, não vai trazer os resultados, que é o que nós tanto espera, né? Ter um casamento estável, saudável, né? Se eu não identificar isso... Vou voltar no que eu falei. Eu acho que estão desconstruindo o ser humano porque eles querem o caos, eles querem dominar, eles não querem que sejamos felizes. Entendeu? As diferenças dissipam, atrapalham. Entendeu? Porque quando você... não é que as diferenças dissipam, atrapalham. Quando você elege diferenças, isso cria problema.
Na verdade, nós temos que entender que nós somos diferentes porque somos complementares. Ser diferente não é ser ruim. Entendeu? Não, mas é verdade. Nós temos, cada um tem... Aqui, ó, o que é amor? Amor é viver em função do outro. O que é submissão? Submissão é apoiar o outro. O foco é sempre o outro. Entendeu? Nós estamos aqui para servir. Missão na Bíblia é chamado de Deus. Jesus Cristo não cobrou um centavo de ninguém. Jesus Cristo trabalhou no sábado. E quando perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, que não podia, o fariseu perguntou, ele falou assim, cara, mas é agora que ele está precisando. Então é para ele. O foco não sou eu, não, cara. O foco é sempre quem está na sua frente. Entendeu? Quando você coloca isso em mente, você vai dar o melhor para o outro. E a consequência é lucro. Salomão foi o homem mais rico de todos os tempos, pediu sabedoria para Deus. Deus deu a ele sabedoria. O que ele fez com a sabedoria dele? Ele simplesmente ajudou os reis da época. Ele dava conselhos para os reis da época, que em gratidão devolviam ouro e prata. Ele não botava preço, não. E se lucro fosse pecado, Salomão não teria sido o que foi. Mais rico do que todo mundo. Ninguém superou Salomão. Entendeu? Por quê? Porque ele estava servindo, ele usou a sabedoria dele para servir. É isso que a gente tem que entender. Nós estamos aqui para servir. Todo mundo tem que ter um produto. Para quem? É para a sociedade. Eu não faço para mim. Entendeu? Se eu fizer para mim, cara, eu tenho que me pagar. Se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou? Não, é o outro que vai me pagar. Então, a gente tem que botar em mente isso. Isso é gestão. Quando fala assim, eu tenho que dar o que ele pede, como é que é? Eu tenho que vender o que ele pede, mas tem que dar o que ele quer. Cara, é produto e benefício. A gente não quer produto, a gente quer benefício. Se o seu produto não funciona, você não tem o benefício, não adiantou nada. Entendeu? Então, o caminho é esse, cara, é enxergar qual é o benefício e dar para ele. Se você for no McDonald's e comprar um sanduíche e ele cair no chão na frente dos caras, eles vão limpar e te dar outro na hora. Isso já aconteceu comigo. Você não compra um Big Mac para levar para casa ou para botar na prateleira. Você compra para comer. Então, dentro do limite estabelecido, você tem que comer. Se você não comeu, eles não ficam satisfeitos. Tá certo. O caminho é esse. Nós temos Pode que falar, aprender. Fábio. Tirando aí que o Leopoldo ouviu Bohemia Rhapsody a menos de 15 metros. Não ouvi, não, mas tudo bem. O que é Você não bom, ouviu, tá não? Não. Não teve Bohemia Rhapsody? Não sei nem o que... Fred Mercury. Que isso, cara? Então você não viu o Fred Mercury, não é Fred possível. Mercury. A música mais top das galáxias do cara, você não ouviu? Eu ouvi tudo. O cara We are the champion. Eu passei meu Edson, ele traz a ideia aqui à tona, eu tô aqui. Caraca, velho, o cara ouviu Bohemia, assim, presencialmente. Ele nem sabe o que é. Meu amigo, não, é porque eu viajei, cara. Eu estava falando de organização, você estava falando de Fred Mercury, de Queen. Foi do caralho, bicho. Ele estava a 15 metros, Edson. Ele faz questão de trazer pra gente isso. Passei meu aniversário. We are the champion, my friends. É 18, 19 e 20 de janeiro. Saí daqui. Eu estava lá, eu também. Sou da sua idade. Foi o melhor show que eu já vi na vida. Nunca mais eu vi nada. Tinha 21 anos. Mamãe! 20. Caraca, velho. Como é que pode, né? Show de bola. Eu estava falando aqui que um amigo meu, que do primeiro Rock in Rio, aí ele falou que foi no Maracanã. Não, foi aqui no Rio Centro. Falei que nada, cara. Foi no Brejo. Jacarepaguá. Então, eu moro em Jacarepaguá, é aqui do lado. Eu moro do lado do Rio Centro. Era uma lama, cara. Isso. Aí ele falou que não, cara, eu assisti a todos os Rock in Rio. Não participei, né? Virou Ilhapura, né, Edson? Isso. É por aí. É aqui do lado. Virou agora Ilhapura tá lá. O estádio. Isso, virou Irapura. Está aqui do lado. E aí é isso. Apartamento lá. Quando eu fiquei sabendo que ele era gay, também eu fiquei de boca aberta, né? Porque a mulherada morria pelo cara e o cara era gay. Eu falei, como assim? Cara, isso é burrice. Isso é o ser humano se desconstruindo. Nós estamos fazendo bobagens. Nós estamos brigando por bobagem, cara. Nós
Nós somos diferentes, sim, porque nós nos complementamos. Iguais entendeu? e diferentes. Somos iguais e diferentes. Nós somos seres humanos, todos. Entendeu? E somos cada um iguais, tem uma porém diferentes. Iguais como ser humanos e diferentes, né? Iguais e diferentes. Iguais na Nem o dedo da essência mão e é igual diferentes ao nas outro. escolhas. Tem uma... Cara, ninguém... No Japão, tem uma métrica deles chamada Ketsueki Kata. Ketsueki Kata é a escolha pelo sangue. Então, você vai trabalhar numa empresa, você vai namorar ou casar com alguém, você vai contratar uma pessoa para atendimento ao cliente, eles perguntam o teu tipo sanguíneo. E dependendo do teu tipo sanguíneo, vai estar no método Manada esse ano, vou falar sobre isso. Dependendo do teu tipo sanguíneo, eles te contratam ou não. Então, Erivelton, está um pouquinho a parte aí do corpo, explica, né? Que tem aí os nomes. Tem o psicopata, tem o... Psicopata, o oral, esquizoide, masoquista e o rígido. E o rígido. Então, está um pouquinho mais atrás disso aí ainda. Está lá no DNA, está no sangue. Olha que louco. Bem mais. A, B, positivo ou negativo, AB, positivo ou negativo, O, positivo ou negativo. Dependendo do sangue do cidadão, começa lá no sangue. Isso vem, o sangue dele vem de referência com pai e mãe, né? Por exemplo, o sangue da minha filha é A negativo. Ela pegou o negativo do pai, e o meu é O negativo, e pegou o A da mãe. Então, a minha filha é A negativo. E aí, a personalidade dela vem de mim, das pessoas ao meu redor, da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, e se incorpora nela. E dela para o outro. Então, tá no sangue, cara. Começa no sangue a parada. Então, você chegou para trabalhar numa empresa. O cara pergunta, qual é o teu tipo sanguíneo? E aí você vai fazer exame de sangue. E traz o exame de sangue no Japão. E dependendo do que der o teu exame de sangue, você não é contratado. Por quê? Eles sabem o teu perfil pelo tipo sanguíneo. Então, está bem um pouco atrás do que o corpo explica ainda. O corpo explica já é a formação disso, mas se você pegar a raiz, está na Gênese. Tem uma empresa em São Paulo, se eu não me engano, chama-se Onedera. É uma empresa que ela pega o teu DNA, você vai lá e tira sangue, e ela te dá até a geração de Davi, se você veio de Jesus ou não. E aí fala o que você tem que comer e o que você não tem. Se você tem que comer frutas ou se você tem que comer carne, dependendo do teu tipo sanguíneo. Olha que louco. E fala o alimento que vai te fazer mal, o alimento que vai te fazer bem. Inclusive, as possibilidades de câncer que você pode ter na vida. Se eu não me engano, é Genera. Deixa eu ver o nome aqui da empresa. Eu estou indo para São Paulo esse final de semana para buscar minha filha para trazer aqui para Minas Gerais. E eu vou fazer esse exame. Custa acho que R$200. E aí ele te dá tudo sobre o teu corpo. Ele fala para você melhor do que você genera. Isso mesmo, deixa eu compartilhar aqui. Ele fala para você melhor do que você mesmo, como que o seu corpo é. Estava vendo aqui, ó. Genera. Ó, 299. Ele te dá o quê? A história da sua origem, descubra onde vieram seus antepassados. Você pode encontrar parentes ao redor do mundo com ferramenta de busca de parentes. Pessoas com traços do seu DNA. O caminho de toda a humanidade até você, desde a época de Davi, de Abraão. A partir de 199, ó. Mais de 70 relatórios genéticos sobre a sua saúde em um único teste, sobre o que você pode comer, sobre o que você tem de deficiência no corpo, se é de vitamina B, vitamina C, B6, vitamina K, vitamina D. Que medicamentos funcionam melhor com você e os preços. Legal. Está muito além do que a gente imagina. Com certeza. A epigenética vem fazendo isso, o Fábio. E é muito interessante. Essa parte do corpo explica é só uma parte formada, né? É só uma pinceladinha de como que é. Mas, assim, o que eu quis
colocar aqui é que a cada dia que passa, as empresas vêm se fazendo esse tipo de estudo para extrair o melhor de cada ser humano, sabendo-se que todos temos essas diferenças, né? Deus já criou a gente com essas diferenças. Agora, quanto mais eu me conheço e conheço as outras pessoas, como elas funcionam, mais eu vou ter a capacidade de extrair o melhor delas para que tenhamos o melhor resultado. E até aí, eu vejo isso de uma forma muito fantástica. Hoje, pra você ter uma ideia, eu tenho 2 filhos. O mais velho, eu já sei, o perfil dele é engraçado. Ele tem um perfil que é diferente do mais novo. Você entendeu? E o mais interessante é que eles já se identificaram porque eles assistem também esses conteúdos, eles já vão se identificando. Só que ambos têm os potenciais e vão crescer com isso. É algo que está já, né, tá dentro da formação. Eu posso compartilhar um pouquinho, Fábio, sobre aqueles... Rapidinho, só para você ver que interessante. Tem outros profissionais, mas esse é um professor meu. E aí, por que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque ele teve que reinventar a comunicação dele para atrair o seu nicho. E é o tema desse nosso bate-papo aqui hoje. Eu vou passar alguns traços de caráter, como que... É até engraçado, porque ele fez de uma forma muito teatral, entendeu? Olha para você ver. Deixa eu dar um... Espera aí. Aqui, ó. Tá vendo a minha tela aí? Sim. Ó, esse aqui é o oral. Esse é o Fernando Freitas, esse aqui é a esposa dele. Os dois são médicos. Essa aqui é a minha fonte das constelações familiares. São os meus 2 professores. Olá, Fernando, tudo bem? Ai, como eu gosto de vir aqui. Ai. Fernando. Olá, Fernando, tudo bem? Ai, como eu gosto de vir aqui. Ai. Fernando, fica à vontade, escolhe um lugar para você sentar, que não seja esse, que esse aqui é o meu lugar, ok? Se a senhora soubesse como eu gosto de estar aqui, eu posso trazer um lanchinho também? Pode, fica à vontade, coloca lá o lanchinho, ali? Isso. Mas não é meio longe? Eu vou encostar aqui a porta, fica à vontade. Mas aqui? Isso. Eu posso mudar de lugar? Assim, eu sinto, eu me incomoda, fica muito... então. Eu posso pôr o lanchinho aqui? Mas eu já vou pegar, ó. Pode encostar o tempo todo. Tá ótimo, assim ficou melhor para você? Assim tá melhor, se eu pudesse sentar até um pouquinho mais perto, mas assim tá bom, porque por causa, né, a gente fica assim com uma distância... A senhora não gosta que eu chegue perto, assim? Não, para mim tudo bem, não tem problema. A senhora quer comer? Eu adoro o cappuccino daqui. Eu adoro. Eu venho aqui só de pensar no cappuccino. Depois eu posso levar um pouquinho também? Então essa bolachinha. Muito bom. O que traz você aqui hoje, Fernando? Calma, respira, relaxa. Eu posso colocar ali. Deixa eu vou pegar. Eu não sei mais o que fazer. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Me fala. Tô com uma dor tão grande, tá doendo tudo, não sei mais o que fazer. Eu tenho esse papel aqui, eu tenho esse papel, pega pra mim. Só a senhora vai saber, sabe, mexer nisso. Eu não sei, eu vim aqui pra senhora resolver tudo pra mim. Faz quanto tempo que o senhor tá sentindo? Minha vida inteira. As pessoas não cuidam de mim. Eu tô tão infeliz. As pessoas não olham pra mim e não cuidam de mim, não faz nada do que eu quero.
Esse foi um traço de caráter oral. Olha esse outro aqui, que é o esquizoide. Dá prazer. O que o senhor gosta de fazer no dia a dia? Te dá prazer. Prazer? Não sei direito, assim. Eu não gosto de ficar perto de muita gente, não. Tô lá em casa, fico sozinho. Não gosto muito de gente. Eu gosto é de ficar sozinho. O senhor nunca morou com ninguém? Eu já. Com quem? Minha mãe, minha avó. E o senhor já teve alguma namorada? Já se já. interessou por uma pessoa? Não sei se interessar. Tinha uma pessoa que falava a mesma coisa também, assim, gostava de ficar sozinho, assim, mas difícil. Nossa, me incomodava, eu queria ficar perto. Eu não gosto de grude, não gosto. E quanto tempo durou esse relacionamento? Acho que uns 2 meses. Ok, senhor Fernando. Vamos combinar então uma nova sessão para a gente falar sobre os relacionamentos. Os seus relacionamentos com as pessoas e principalmente com as mulheres. Não tem. O senhor vai pensar em tudo isso que a gente conversou hoje e a próxima sessão nós vamos trabalhar onde foi que aconteceu um problema que te criou essa dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ok? Tá. Senhor, por favor, pode marcar o próximo. Pode ir embora? Sim. Tá. Olha, episódio ele, hein? Os outros... Então, deixa eu só fazer um resumo aqui. Por que eu quis trazer essa questão? Como foi preciso ele reinventar, porque tem várias outras empresas concorrentes aí que estão divulgando também essa ferramenta, né, do Corpo Explica. E aí ele está tendo que reinventar, e eu achei muito interessante a criatividade dele mostrar esses traços de caráter, entendeu? Tem mais outros 3 traços de caráter que nós vamos identificar com algum desses. Claro, precisam de um estudo aprofundado, e é por isso que eu estou aí já com uma perspectiva de, em janeiro, fazer esse curso, porque dentro das terapias, eu conhecer como é que funciona o meu cliente, que eu vou atender, isso é fundamental, porque aí eu vou fazer diagnóstico muito mais elaborado, né? Se caso vocês quiserem conhecer os outros traços, posso compartilhar com vocês aí no Instagram, do Fernando Freitas. É só colocar lá Fernando Freitas. Ele tem mais de 40 anos de atuação, constelações, é médico, cirurgião. E é o meu professor das constelações familiares hoje. Então, é isso. Fábio, se quiser acrescentar mais alguma coisa aí. E só para fechar, eu gostaria de deixar alguns códigos que eu aprendi. Espero que acrescente na vida de todos nós. Aí eu vou deixar no final. São pontos, né, de palestras que a gente assiste e aqueles pontos que você anota, que fala assim, puxa, isso faz toda a diferença. E deixa a gente reflexivo, né? Então, no final, eu quero fechar essa reunião aqui, compartilhando com vocês esses códigos aí, essas frases, tá bom? Fábio, quiser falar mais alguma coisa aí, nós temos alguns minutos ainda. Eu tenho mais uns 10 minutinhos, que 9h10, eu tenho aula com o meu pequeno, e aí eu tenho que sair a 1000. Vamos lá, só posicionando aí o que nós vamos fazer aí, o que nós estamos fazendo para poder trazer mais pessoas para o Givers. A ideia é tornar o Givers uma rede social de negócios, não tão estática quanto o LinkedIn, que a pessoa vai lá só para ver currículo e arranjar emprego, mas mais entre MEIs mesmo, entre pequenos empresários, trocando essa expertise e experiência. Então, a partir de 2021, e nós vamos começar agora, nós criamos um sistema de automação, foi contratada uma empresa
especialista em automação. Não sei se vocês chegaram a receber os e-mails do Givers. Se não, dá uma olhada na caixa de spam. Então, tudo no Givers vai ser automático. Por exemplo, essa reunião de quarta de manhã, se a pessoa quiser receber o link no e-mail dela, vai ter dentro da plataforma reunião da manhã. Cadastre aqui para receber o link por e-mail. A pessoa vai colocar o e-mail, automaticamente ela entra num banco de dados que já foi programado, onde toda quarta-feira de manhã, 10 minutinhos antes, ela recebe o e-mail com o link de acesso a essa reunião. Todas as outras reuniões serão assim também, tudo de forma automática. O método Manada, ele vem agora em dezembro, e depois dele o foco é trabalhar totalmente a automação do Givers para que ele seja totalmente autônomo, porque a gente quer expandir, trazer 5, 10, 15, 20, 30 mil empresários negociando ao mesmo tempo. Aí não tem como ter mais, é impossível. Isso que a gente está tendo aqui agora, a gente tem porque nós somos um grupo ainda muito pequeno, nós estamos em 4 pessoas aqui, mas imagine que nós estivéssemos falando aqui com 500 pessoas, nem todo mundo teria a voz, nem todo mundo iria falar, ia mudar totalmente o sistema. Então, quanto maior o número de pessoas, mais frio vai tornando o envolvimento por conta justamente disso, né? As pessoas vão socializando entre elas ali, mas dentro de um todo não. Então, o objetivo é justamente esse, a gente expandir, trabalhar a expansão aí dos MEIs e trabalhar a parte corporativa do Givers para que essas pequenas empresas tenham resultado financeiro, tenham resultado de vendas e trabalhe essa humanização baseado naquilo que a gente viu bem no início que o Erivelto trouxe do Uber, trabalhado em gatilhos, como a Coca-Cola faz hoje, e o método Manada explica bem isso, né? Muito bem. É a persuasão, né? Você persuadir o cara e dentro do Manada eu vou falar muito sobre isso, é como você vender para o cara daqui a 30 anos. Então, tem propaganda que você assiste hoje que não é para você comprar hoje, é para ficar armazenado na tua mente, para daqui a 30 anos você fazer a compra. As empresas estão sabendo trabalhar a longo prazo. Casas Bahia fazia isso muito bem. Não, leva aqui o produto, você vai me pagando por mês em 24 parcelas, em 38 parcelas, então é caber no bolso do cliente. E caber no bolso do cliente não só no nível de compra e pagamento a perder de vista, mas principalmente no nível de venda. Eu coloco uma informação na tua mente hoje, porque eu quero escolher o resultado dela daqui 5 anos. É assim que as grandes corporações estão fazendo. E é esse o caminho que vai ser ensinado dentro do Manada. Como você vender hoje para receber o dinheiro daqui 5 anos. Eu vou liberar um vídeo amanhã. Ele já está disponível, vou até deixar aqui para vocês. Vou fazer questão. É rápido, tá, Erivelto? Uhum. Vou pegar ele aqui no YouTube. Ele vai ser liberado amanhã para o e-mail do pessoal do Givers. Mas como ele já está disponível, eu vou pegar o link e vou passar para vocês aqui, para vocês entenderem uma estratégia de como essa coisa de automação... Está aqui, ó, estratégia Black Friday. Tem 12 minutos. Eu usei ela ontem, eu tive um resultado tão poderoso dela, e eu faço questão de compartilhar com vocês. O Erivelto vai gostar. Porque o Erivelto está cadastrando pessoas aí. Ó, o link está aí, tá no YouTube. Eu coloquei aí no bate-papo. Cliquem aí no link, depois vocês assistam. O que eu estou explicando nesse link aí? Como que você... eu peguei essa estratégia depois que eu fiz o curso 1 Million com o Bruno. Eu descobri que as empresas elas não querem o teu dinheiro hoje, elas querem a tua mente. Existem 3 níveis de comunicação. Boca, ouvido, que entra por ouvido e sai pelo outro, amanhã você esquece. Mente, mente e coração, coração. É isso que as empresas estão fazendo. Elas acessam coração, coração estrategicamente para te vender a longo prazo. Fala de amor, fala de sentimento, te vende isso através do todo o projeto que a Disney usa lá para encantamento de clientes, para faturar muito. Isso tem dado muito resultado. Então, eu criei uma estratégia que hoje você só traz a pessoa, indica para o Givers, enviando o teu link de cadastro, através da estratégia que eu criei de funil de vendas, e daqui 6 meses, dependendo de como foi o teu trabalho, você já tem na conta 10, 20, 30, 40 mil reais. Através desse vídeo, eu estou ensinando como que faz isso. Então, o que eu associei? O que eu já tenho do Manada, o que existe por trás do storytelling, inclusive eu peguei de um livro que eu li essa semana, chamado Storytelling, muito bom esse aqui, ó, o Carmine Gallo, tem ele dentro dos Givers. Então,
Com esse livro aqui, Storytelling, com a estratégia do método Manada e com o que eu aprendi no curso do Bruno no 1 Million, eu desenvolvi essa estratégia de 12 minutos aí para fazer você ganhar dinheiro daqui 6 meses. Pode ser de 2 a 50 mil reais. Uma estratégia simples, usando 2 ferramentas, o Instagram e o WhatsApp. Com o Instagram e o WhatsApp, você pode fazer de 2 a 50 mil reais daqui 6 meses. O que tem por trás? Método Manada, Storytelling, Camini Galo e estratégia de vendas baseado no mundo corporativo dos investimentos que eu aprendi com o Bruno a longo prazo. Então, vocês vão assistir, vocês vão perceber. Essa estratégia estou implementando no Givers e é uma estratégia fenomenal que com certeza vai gerar muitos resultados aí para a galera. É isso, tá? Pessoal, gratidão, tamo juntos. Depois me dá um feedback desse vídeo que eu encaminhei para vocês, tá? Legal, Fábio. Muito bom. Eu vou agradecer o Leopoldo, o Edson, o Fábio. E aí eu quero deixar algumas frases aqui para a gente refletir um pouquinho. Coisas que vocês muitas vezes já até ouviram, né? Mas nessa semana agora eu peguei isso como essência e para a gente poder refletir um pouquinho. Então, não precisa comentar a fonte de onde que foi, mas foi algo que realmente ficou bem na minha mente. Então, assim, ó, quem não está vendendo, está comprando. Quando eu aprendo, não dependo. Quem ensina, aprende 2 vezes. E essas 2 aqui são as 2 que eu mais gosto. Eu conecto com a fonte, aquela fonte. Nós precisamos conectar com aquela fonte antes de qualquer coisa, foi o que o Leopoldo falou. Eu tenho que estar conectado com essa fonte aqui em cima. E o outro para finalizar, um bom profissional revela o Criador. Então, Leopoldo, para fechar com chave de ouro que você falou, então, um bom profissional é aquele que usa a empatia, se coloca para servir, né? Gente, muito obrigado, foi sensacional o nosso bate-papo aqui. Aproveitamos muito esse tempo aqui. Essas 2 horas foi muito produtiva, né? Muito produtiva, são mentes pensantes, mentes conectadas. Muito legal. É isso aí. Um ótimo final de semana, não, porque o final de semana eu vou estar viajando, vou estar lá em Cascavel, vou lá na terra da Roseli, se Deus quiser. Manda um abraço para ela. Vou lá. E amanhã, não, hoje à tarde, vamos estar junto aí também, às 14 horas, né? Vamos fazer uma correria para poder, às 14 horas, estarmos aí juntos. Leopoldo, maravilha, vamos fazer um bate-papo aí depois, qualquer hora dessa. O Edson também, vamos voltar, trocar uma ideia. Combinado. E é isso aí. Valeu. Fabião, até mais tarde. Até mais. Falou. Obrigado, Fábio. Obrigado, Leopoldo, Erivelton. Obrigado a todo mundo aí. Valeu. Tamo junto.